Este vídeo é feito por fã, caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 8. Capítulo 8, Ponto Cego. É o último dia do campo de treinamento. Em outras palavras, chegou o dia em que nossos grupos serão classificados neste exame especial. Nestes últimos 7 dias, meninos e meninas de todos os anos escolares, que formam 36 pequenos grupos, se dedicaram a seus próprios assuntos. Existem grupos em que os membros conseguiram aprofundar as relações entre si, grupos à beira do colapso, e também há grupos nos quais os membros fizeram indiferentemente o que tinham que fazer sem se preocupar em aprofundar o relacionamento entre si. No início, ninguém no nosso grupo pensou que concordássemos. Mas, no final, conseguimos nos aproximar um do outro, diminuindo significativamente a distância que existia entre nós. Não perfeitamente, é claro. Na melhor das hipóteses, este é um grupo improvisado. Amanhã seremos inimigos novamente. Nós éramos apenas aliados temporariamente. Mas, ainda assim, há um certo sentimento de solidão ao pensar que nossas atividades em grupo chegaram ao fim. Fizemos o que precisava ser feito por enquanto. Independentemente do resultado, este grupo não tem nada a se arrepender. Eu também acho o mesmo. Obrigado por ser nosso líder por uma semana, Yukimura. Ishizaki e Keizei, ambos por vontade própria, estenderam as mãos e trocaram um leve aperto de mão. Seja qual for o resultado, vamos fazer o nosso melhor. Eu conto com você. Os outros também estão parabenizando e trocando apertos de mão. Depois, fomos para a sala de aula a qual nosso grupo foi designado. Não há nada a criticar em relação à nossa unidade. Nossa maior preocupação agora é como Koenji irá agir. Agora ele está nos seguindo com calma, mas não sabemos até quando. Será impossível controlá-lo. Os alunos do segundo e terceiro ano do nosso grupo já estão aqui, por isso, nos sentamos com pressa. Depois disso, a campainha tocou e um professor chegou naquele exato momento para começar a explicar o conteúdo do exame. Embora sejamos um grande grupo formado por estudantes de todos os anos letivos, o teste em si será realizado em pequenos grupos ou no ano letivo. No máximo, grandes grupos contribuirão apenas para a nossa classificação geral. A escola ao ar livre é muito espaçosa, mas não é suficiente para que todos façamos a mesma coisa simultaneamente. Como esperado, há 4 tópicos abordados no exame e nada fora do comum. Zen. Discurso. Corrida de revezamento de longa distância. Prova escrita. Essas 4 avaliações serão realizadas. Os primeiros anos começarão com o Zazen, depois passaremos para a prova escrita, depois a corrida de longa distância, e finalmente faremos nossos discursos. Por outro lado, os alunos do segundo ano têm um início mais difícil, tendo a corrida de longa distância como sua primeira atividade. E parece que o terceiro ano começou com seus discursos. Após o café da manhã, seguimos para o dojo Zazen. Estamos isentos de limpar esta manhã porque o exame começará imediatamente. Todos os calouros estão reunidos aqui. Agora começaremos com a avaliação de Zazen. A pontuação será baseada em 2 critérios: suas ações e maneiras após entrar neste dojo, e qualquer sinal de desconforto durante o próprio Zazen. Depois de fazer o Zazen, permaneça nas salas de aula designadas até receber as instruções para a próxima avaliação. Vou chamar cada aluno pelo nome e eles serão alinhados nessa ordem. E assim que iniciaremos a avaliação. Eu vou começar agora. Da classe A, Katsuragi Kourei. Da classe D, Ishizaki Daishi. O professor continuou lendo os nomes. Depois que Katsuragi Ishizaki o seguiu, foi certamente uma ordem inesperada. Sussurros vieram dos alunos ao redor. Apresse-se, Ishizaki. Vamos próximo calouro da classe B, B por Ryota. Intrigado, Ishizaki foi em direção à linha. Então não vamos na ordem usual.
Keizei entrou em pânico e rapidamente se preparou. Admito que não foi isso que havíamos imaginado. Durante esta semana, tocamos o zazen várias vezes, mas todos o fizemos em nossos pequenos grupos. Naquela época, nos sentávamos ao lado de um membro do grupo de nossa escolha, mas desta vez parece que a escola está nos colocando. Teremos que sentar ao lado de alunos com quem não estamos familiarizados. Isso pode parecer trivial, mas agora, encarando de surpresa, isso apenas aumenta a grande lista de obstáculos. A tentativa da escola de nos alterar teve um efeito imediato em alguns alunos. Uma mão grande pousou no ombro agitado de Keizei. Era a mão de Albert. Ao receber esse aviso preocupado para manter a calma, parece que Keizei conseguiu recuperar um pouco de sua serenidade. Sinto muito. Por eu me comportar dessa maneira na primeira avaliação, isso terá um impacto na moral do grupo. Keizei não achou que o fardo de um líder fosse algo negativo, mas positivo. Depois, o nome de Keizei foi pronunciado e ele obedientemente foi ao dojo. No final, meu grupo me chamou do penúltimo ao último, antes de Albert. Vários professores estavam dentro do dojo segurando quadros e canetas. Além disso, talvez para ter certeza absoluta, existe um número quase desproporcional de câmeras instaladas dentro do dojo. Eu tenho o básico do zazen na minha cabeça, para não cometer erros. Como o sistema de pontuação é baseado principalmente na distribuição de pontos negativos, assegurarei primeiro uma pontuação perfeita. Cheguei à conclusão de que não há razão para me segurar no zazen, então decidi obter uma pontuação perfeita aqui. Um pouco longe de mim, Koenji também estava tocando zazen. Não houve um único erro em sua postura. Uma postura simplesmente linda. Ele continuou naquela postura perfeita e sem falhas. Ele nunca levou o treinamento a sério, mas acho que isso era de se esperar. Mantemos os olhos fechados durante a avaliação, por isso não pude observar os detalhes, mas parece que eu serei capaz de fazê-lo sem nenhum problema. Depois de fazer o zazen, todos começaram a sair da sala sem comentar. Obviamente, já que provavelmente ainda estamos sendo avaliados até sairmos do dojo. Enquanto os professores assistiam, os alunos deixaram a sala e foram para as salas de aula designadas conforme as instruções. Assim que todos do nosso grupo se reuniram na sala de aula, Keizei sentou-se como se estivesse aliviado. Minha perna estava dormente durante todo o exame. Você conseguiu suportar isso? Talvez Ishizaki também tenha passado por algo semelhante, ao perguntar a Keizei enquanto esfregava a própria perna. Não tenho certeza. Mas eles podem ter me dado alguns pontos negativos. Bem, não adianta chorar sobre o leite derramado. Você não pôde fazer nada agora que acabou. Você também acha isso, Ayano Koji? Dizendo isso, Hashimoto olhou para mim. Assim é. Em seguida, é o exame escrito, a especialidade de Keizei. É melhor focarmos nisso. Hashimoto ainda deve estar refletindo sobre o que ouviu de Nagumo na noite passada. Mas isso não significa que ele vai me perguntar diretamente sobre isso ou algo assim. Porque em primeiro lugar, Hashimoto nem sabe o que Horikita Manabu considera especial sobre mim. Além de nós, 2 pequenos grupos do primeiro ano se reunirão. Um deles era o grupo liderado por Akito, do qual Ryuen era membro. Eu podia ver Ishizaki e Albert se virando para olhar para Ryuen. Mas em vez de olhar para eles, Ryuen simplesmente se sentou sozinho. Sem falar com mais ninguém. Sozinho. Ele faz parte do grupo, mas, ao mesmo tempo, não é. Dá a sensação de estar completamente isolado. Isso é estranho, não é? Ao meu lado, Hashimoto sussurrou isso como se estivesse falando sozinho. Seria muito fácil ignorá-lo, mas acho que vou concordar. O que é estranho? Falo dos olhos de Ishizaki e Albert. Eles estão olhando para alguém que odeiam, mas eu não sinto isso deles. É quase como se fossem animais abandonados pelo mestre, olhando-o com olhos tristes. Eu não entendo muito bem.
Ishizaki e os outros não foram os que começaram a luta depois de se cansarem da tirania de Ryuen. Isso é verdade, mas talvez haja algo mais por trás da queda de Ryuen. Hashimoto não tem evidências que me liguem a Ryuen. No entanto, considerando o interesse de Nagumo em Ryuen, não seria estranho que seus pensamentos o levassem até lá. Eu não sei, não estou familiarizado com os assuntos de outras classes. Entendo. Me desculpe, eu mencionei um tópico tão estranho. Logo após o intervalo de 10 minutos, passamos para a parte escrita do exame. Não há nada particularmente digno de menção. Eles testam o que aprendemos no campo de treinamento. Desde que eu compreenda o essencial, eu definitivamente poderia obter uma pontuação perfeita, mas para um aluno que está lutando com isso, 50 a 70% seria o melhor. Eu me pergunto o que devo fazer. Enquanto todo mundo estava dando o melhor de si nesse teste, pensei em quantos pontos eu deveria perder. Eu não acho que eles anunciam resultados individuais, mas também não quero que a escola me veja obter resultados perfeitos. Muitos estudantes estão tentando me pesquisar recentemente. Então, eu quero me abster de obter um resultado alto. E então eu cheguei a uma conclusão. Decidi deliberadamente responder erroneamente a uma pergunta que parece ser difícil. Isso significa que será difícil para mim obter mais de 95%. Quando terminei de responder a todos os testes, senti vontade de olhar pela janela. Mas seria problemático se eles achassem que eu estava trapaceando, então decidi fechar silenciosamente os olhos e esperar que terminasse. Após o término do exame, os grupos se reuniram novamente e nós nos avaliamos. Bem, não é que algo mude apenas porque temos que nos avaliar, mas não posso deixar de me perguntar se eu estava certo nessa questão ou não. Eu acho que mudar meus pensamentos ajuda até certo ponto. Mas estamos perdendo uma pessoa porque Koenji saiu da sala de aula logo após o exame. Como sempre, Ishizaki não parece ter respondido muitas perguntas. Parece que fez bem em me segurar contra isso. Ainda assim, o exame escrito em si foi bastante fácil, de modo que cada grupo deveria ter uma boa pontuação. E pelo que pude ver dos outros alunos do dojo, não há diferença significativa no zazen ou nos exames escritos. Todo mundo parecia estar executando o zazen relativamente bem. Como as partes discurso e zazen consistem em simplesmente repetir o que já aprendemos, é improvável que surjam diferenças nas pontuações, desde que sejam feitas corretamente. Isso significa que a parte da corrida de revezamento de longa distância será a que mais influencia a pontuação do grupo neste exame. Se as pontuações forem refletidas diretamente nos rankings das corridas de revezamento, o grupo com maior pontuação terá 100 pontos, mas não acho que seja algo tão simples como o primeiro a chegar igual a 100 pontos. Portanto, deduzo que nossos tempos também terão um impacto. Por exemplo, você pode ganhar pontos adicionais, mesmo que esteja na sexta posição, desde que seu tempo seja bom. Tudo depende da rapidez com que você termina e da posição que ocupa. Quando saí, vi muitos veículos estacionados. Parece que eles usarão esses veículos para levar cada aluno para onde eles devem receber o bastão que passaremos durante a corrida. Recebemos instruções dos gerentes para entrar nos veículos. O requisito mínimo para cada aluno é percorrer pelo menos 1,2 km. O bastão pode ser passado a outro aluno pelo menos a cada 1,2 km. Se, devido a um acidente, o aluno não puder continuar correndo ou não atender aos requisitos mínimos, será desqualificado. Depois que fomos cuidadosamente informados sobre essas três coisas, deixamos Keizei para trás porque ele será o primeiro a correr e depois partimos. Nosso plano é que os alunos com baixa capacidade atlética corram primeiro. Isso ocorre porque a primeira fase não terá muitos altos e baixos, além de não haver muita pressão sobre você por não ser superado. Keizei será o primeiro e o próximo será a classe B, Sumida, Tokito e Moriyama. A Riko, da classe A, será o quinto.
esses 5 percorrerão o comprimento mínimo de 1,2 km cada 6 km no total. E então a testemunha passará para Hashimoto e faremos com que ele corra seus 3,6 km, incluindo o ponto de retorno. Então Albert pegará o bastão e percorrerá 1,2 km antes de passá-lo para Ishizaki, que percorrerá 3,6 km. Teria sido bom se eu tivesse levado a testemunha depois de Albert, mas Keizei insistiu que a transição seria melhor se um colega de classe passasse a testemunha para Ishizaki. Koenji percorrerá apenas 1,2 km, então eu passarei o bastão para ele no final depois de percorrer 2,4 km. Essa foi a conclusão que Keizei chegou. A razão pela qual ele colocou Koenji em último lugar é seduzi-lo por ser o último corredor a atingir a meta, além de reduzir a preocupação de que ele não dará a testemunha. Se estiver contido, poderíamos ser afetados com pontos negativos se eles não puderem determinar quem correu lentamente. Ishizaki saiu do veículo e agora apenas o professor de direção, Koenji e eu ficamos. Como há um ponto de retorno a considerar, não teria sido estranho se eles nos deixassem sair primeiro, mas parece que eles estão nos deixando na ordem exata em que iremos executar. A única coisa que resta agora é obter 3,6 km do final. O veículo começou a se mover na direção em que estávamos vindo. Ayano Koji, deixe-me perguntar isso diretamente. Se conquistarmos o primeiro lugar na corrida de revezamento de longa distância, qual será o resultado geral? Mesmo se você me perguntar, é impossível para mim saber. Primeiro, os resultados do teste dependerão da pontuação média do nosso grande grupo. Tudo depende do desempenho dos nossos senpais, certo? Não importa o quanto tentemos, se eles não aguentarem seu peso, será difícil conseguirmos o primeiro lugar. Então você não dirá que há uma chance de conseguirmos o primeiro lugar, mesmo que seja uma mentira? Você não é o tipo de homem que eu poderia torcer com algo assim, não é? Quem sabe? Que tal você me dar 1,2 km de distância? Se eu correr com tudo que tenho, há uma boa chance de que todo o grupo vença. Depois de se levantar, Koenji sussurrou isso no meu ouvido. O que aconteceu? É apenas um capricho. Estou dizendo que esse meu capricho pode ajudá-lo. Não é um mau negócio, certo? Em outras palavras, você está dizendo que será responsável por 2,4 km e nos dará bons resultados? Não é tão formal assim. Afinal, é apenas um capricho meu. Entendo. Desculpe, mas rejeitarei sua oferta. Não pretendo mudar arbitrariamente a estratégia de Keizei. Hahaha. A sério? Que pena. Koenji disse isso e depois voltou ao seu lugar. Não sei o que ele está fazendo, mas não tenho a intenção de correr riscos. Se ele nos ajudar por um capricho, significa que ele pode se conter durante a corrida por outro capricho. A única coisa que Koenji prometeu fazer é percorrer a distância mínima exigida. Em outras palavras, ele pode se conter quando percorrer 1,2 km extras. É o que penso com base em como ele me respondeu de maneira evasiva quando perguntei se ele assumiria a responsabilidade. Além disso, se ocorrer algum tipo de problema devido a uma decisão que eu tomei unilateralmente, isso poderá chamar a atenção para mim. Parece que você é mais inteligente do que eu pensava. Mas, ao mesmo tempo, você também é um homem chato. Se essa avaliação de mim faz você me tratar da mesma maneira que você trata os outros alunos, então eu aprecio isso. Saí do veículo e esperei 3,6 km do final para Ishizaki. E, Ayano Koji-kun. Claro, também há outros caras neste lugar, e Hirata foi quem me chamou. Você não é o último corredor. Não. Koenji assumirá o meu comando. E quanto a você? Vocês vão com Sudo? Sim. Afinal, parece que ele quer fugir. Mas com 15 pessoas, as coisas nem sempre correm do seu jeito. Atualmente, nos últimos 1,2 km, é provável que a rivalidade de Sudo com Koenji atinja o pico. Pessoalmente, eu teria preferido ter mais pessoas,
teria sido um pouco mais fácil. De qualquer forma, vamos fazer o melhor que pudermos. Porque enquanto estivermos acima do limite médio, ninguém será expulso. Sim. Enquanto esperamos, todos estão livres para conversar ou permanecer em silêncio. Também é possível beber água, pois a cada 1,2 km existem pontos de abastecimento de água. Bem, se você bebe água antes de correr, corre o risco de dor de estômago. Um estudante, ignorando completamente minhas preocupações, estava bebendo água de uma garrafa. Ah, estou ficando nervoso. Aquele aluno sussurrou antes de se virar e me olhar nos olhos. É Sotomura. Ele veio até mim. Talvez ele queira alguém com quem conversar. Então você também está nessa posição, Ayano Koji-kun. Ayano Koji-kun. Nesta posição. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo da maneira que Sotomura acabara de falar. O Sotomura usual teria preferido usar Ayano Koji-dono, então você também foi destinado a este lugar ou algo assim. Ah. Não, eu não falo mais assim. Antes de tudo, eu estava fazendo isso para imitar um personagem, mas depois que fui repreendido durante o zazen, pensei que seria melhor parar de fazê-lo. Entendo. Não pude esconder minha surpresa com o modo normal de falar de Sotomura. É como se ele tivesse perdido sua personalidade. Ele estava me dando a impressão de que ele era um excelente aluno. Mais tarde, tive uma conversa normal com Sotomura, mas, para ser sincero, mal consigo me lembrar de tudo sobre o que falamos. Mudar sua maneira de falar pode mudar muitas coisas, então não há como saber. De qualquer forma, gostaria de saber se Keizei passou com êxito o bastão para o próximo corredor. Não importa quanto tempo leve, o importante é permanecer na corrida. Isso pode não parecer bom, mas mesmo que o nosso grande grupo chegue por último e o nosso grupo fique abaixo do limite, ainda não há chances de problemas no meu caminho. No entanto, sinceramente acredito que seria melhor se ninguém fosse expulso. Enquanto me perguntava quantos minutos se passaram, finalmente pude ver o aluno se aproximando. Mas acabou sendo do grupo de Kanzaki, não era Ishizaki. Depois disso, os alunos continuaram chegando um a um. Ishizaki ficou em quarto lugar depois de uma luta acirrada contra o terceiro colocado. Pegue, Ayano Koji. Consiga o primeiro lugar. Ele gritou isso e me deu o bastão. A decisão de tomar ou não a iniciativa depende de Koenji, mas eu a aceitei silenciosamente e comecei a correr. Eu vou te matar se você se segurar. Depois de me dar o bastão, Ishizaki gritou comigo com sua última força antes de desmaiar. Suponho que isso seja normal, já que você acabou de viajar mais de 3 km por terreno montanhoso. Decidi diminuir lentamente a distância entre mim e os que estavam na minha frente, correndo mais rápido, sem deixar que isso afetasse minha respiração. Em vez de atacá-los em ritmo acelerado, deixei a resistência deles falhar antes de vencê-los. Ao fazer isso, é mais fácil induzi-los a pensar que foram superados porque eram lentos. 2 quilômetros não é suficiente para me fazer ofegar, mesmo com altos e baixos. E assim, eu superei um corredor e terminei em terceiro, não muito longe do segundo lugar. Então eu dei o bastão para Koenji. O bastão passou por 9 mãos antes de chegar a esse ponto. Seu destino agora depende do homem na minha frente. Agora, vamos suar um pouco. Escovando os cabelos, Koenji aceitou a testemunha e começou a correr com um olhar inocente no rosto. Ele provavelmente não está dando tudo o que tem, mas está sendo rápido o suficiente. Isso deve ser bom, desde que ele não comece a andar quando estiver fora de vista. Apesar da nossa preocupação, Koenji conseguiu chegar à linha de chegada e ficou em segundo lugar. Eu não sei se ele não poderia seguir o corredor em primeiro lugar ou simplesmente não se incomodou em fazê-lo. Provavelmente foi o último. O discurso que ocorrerá após esta corrida pode ser um inferno, especialmente para os alunos do primeiro ano, pois eles terão que falar depois de se esgotarem aqui.
mas pode-se dizer que não haverá nada mais particularmente digno de menção. Porque mesmo que Koenji tenha um talento dramático, tenho certeza que todos os outros conseguirão superar isso com certeza. Foi fácil, nosso longo dia de exames terminou. Não apenas o grupo, todos os alunos estão exaustos. Nosso grupo definitivamente ficará bem acima do que esperávamos ser classificado no início. Enquanto a pontuação média nos favorecer, nosso grupo definitivamente terá mais do que boas oportunidades. O resto depende da performance do grupo Nagumo e do terceiro ano. Pelo menos devemos estar acima da média. Como nosso primeiro dia aqui, todos os meninos se reuniram dentro da academia. Depois, as meninas também começaram a se reunir. Provavelmente, os resultados do exame especial para meninos e meninas serão anunciados em breve. São quase 5 da tarde. Provavelmente será tarde da noite quando voltarmos para a escola. Todo mundo se saiu bem nos últimos 8 dias neste campo de treinamento. O conteúdo do exame é diferente, é claro, mas este é um exame especial que ocorre a cada poucos anos. No geral, todos se saíram melhor do que os alunos que fizeram esse exame especial da última vez. Eu acho que você pode atribuir isso a todos vocês que têm um melhor trabalho em equipe. Um homem mais velho que eu nunca tinha visto antes anunciou tudo isso com um sorriso ininterrupto no rosto. Ele parece estar no comando deste campo de treinamento. Primeiro, vou anunciar os resultados. Para os meninos, todos os grupos estão acima da média estabelecida pela escola, portanto não haverá expulsos. Quando isso foi anunciado, pude ouvir os meninos respirando aliviados. Entendo, então não haverá expulsos. Dando um tapinha no peito, Keizei suspirou. Ishizaki bateu nas costas dele. Eu nunca pensei que eles nos expulsariam. Porque, afinal, estávamos almejando o primeiro lugar. Sim. Independentemente de seus sentimentos, o fato de termos evitado a expulsão é significativo. No entanto, a maneira como o homem expressou isso me pareceu estranho. Se não houver expulsos entre todos os alunos, não haveria razão para dizer meninos em particular. O que significa que, quanto ao grupo de garotos que ficou em primeiro lugar, vou apenas anunciar o nome do líder do terceiro ano. Para calouros, alunos do segundo ano e terceiro anos do grupo, as recompensas serão concedidas posteriormente. Depois de explicar, o homem leu lentamente o nome. Terceiro ano, do grupo da classe Seninomiya Kuranosuke-kun ficou em primeiro lugar. Esse anúncio fez uma parte dos alunos do terceiro ano comemorar. Por um momento, eu não sabia em que grupo ele estava, mas imediatamente percebi que era o grupo em que Horikita Manabu estava. Horikita Manabu parece ter dominado a batalha contra Nagumo. Você conseguiu, Horikita. Como esperado de você. Posteriormente, grupos começando do penúltimo ao último foram anunciados, mas para os senpais isso é apenas um bônus. Fujimaki, ignorando, elogiou Horikita Manabu. Ei, Yukimura. Estamos em segundo lugar. Conseguimos. Sim, é um alívio. Isso é realmente um alívio. Não sei quanto, pois eles não anunciaram a diferença de pontos, mas Nagumo está em segundo lugar. Isso significa que ele estava perto, mas perdeu. Embora ele fosse o segundo, significa que Nagumo perdeu, então ele ficou um pouco quieto. Isso é o que todos pensavam. Sinceramente, não sabia que tática seria bem sucedida nessa luta. Por quê? Porque ele não estava particularmente interessado nisso. No entanto, Nagumo sempre sorria ao meu lado sem mostrar sinais de estar agitado. Essa não é a figura de um homem que ousadamente pediu um desafio e perdeu. Eu acho que isso era de se esperar. Porque esse homem tem feito algo muito mal nos bastidores. Você conseguiu o primeiro lugar. Parabéns, Horikita-senpai. Como esperado de você. Nagumo levantou a voz e parabenizou Horikita Manabu, que não comemorou, permanecendo em silêncio durante o resto da declaração. Talvez ele esteja começando a sentir que algo está errado.
Nagumo, você perdeu. Fujimaki, um terceiro ano, disse a Nagumo que, embora ele não saiba nada, ele pode sentir que acabou de humilhar um novato presunçoso. Vamos continuar assistindo, o anúncio do resultado acaba de começar. Oh, por favor, a luta acabou. Claro, acabou para os meninos. Meninos. Meninas não tem nada a ver com isso. Nagumo, essa era a regra, não era? Sim, elas não têm nada a ver com isso. Nada a ver com minha luta contra Horikita-senpai, é verdade. A expressão de Fujimaki ficou sombria ao ouvir aquelas palavras enigmáticas de Nagumo. Ele observou silenciosamente Ishikura, um classe B do terceiro ano, bem ao lado dele. Agora, em seguida, vou anunciar os resultados dos grupos femininos. O grupo em primeiro lugar é o grupo liderado por Ayase Natsusan, do terceiro ano da classe C. Desta vez, algumas meninas começam a comemorar. O pequeno grupo de calouros que faz parte do grande grupo de Ayase é aquele construído em torno de Horikita Kushida da classe C. Elas podem ter ganho muitos pontos por si mesmas. Mas depois da alegria vem o problema. Isso é realmente lamentável, mas há um pequeno grupo que caiu abaixo do limite médio estabelecido pela escola. Meninos e meninas congelaram com o anúncio. Os estudantes que estavam comemorando também ficaram em silêncio. Todos fizeram o melhor no exame especial e trabalharam duro para garantir que estavam acima do limite médio. No entanto, os resultados às vezes podem ser cruéis. Isso significaria que alguém seria expulso permanentemente. A questão é se ela será calouro ou mais velho, ou talvez ambos. Nada se sabe ainda. Horikita Manabu olhou para Nagumo como se ele tivesse acabado de perceber algo, como se estivesse tentando descobrir a razão por trás daquele sorriso contorcido constante em seu rosto. Mas é tarde demais. Primeiro, anunciarei o grupo pela última vez. É o grupo liderado por Ikari Momoku-san, do terceiro ano da turma B. A princípio, os meninos não sabiam quem estava naquele grupo. Mas ouvimos os gritos de algumas garotas e começamos a perceber quem pertencia àquele grupo. O grande grupo que entrou por último foi decidido. Agora só precisamos saber qual pequeno grupo caiu abaixo do limite médio. Na pior das hipóteses, poderia ter sido expulso de 2 anos diferentes ao mesmo tempo. Agora, quanto ao grupo que ficou abaixo do limite médio. O silêncio caiu sobre a academia, quase como se estivéssemos no meio do zazen. Todos, ansiosos para conhecer os resultados o mais rápido possível, concentraram-se na boca daquele homem. O mesmo de antes, terceiro ano. Enquanto ele lia em voz alta, o ginásio estava dividido entre aqueles que começam a sorrir e os que começam a ficar nervosos. O líder do pequeno grupo é Ikari Momoku-san. Isso é tudo. No momento em que foi declarado, Nagumo começou a rir alegremente, como se estivesse se segurando o tempo todo. O tempo que passou como se estivéssemos em câmera lenta recomeçou. Mas muitos estudantes ainda não entenderam a situação. Nagumo não ri porque uma aluna cujo rosto ele nem conhece acaba de ser expulsa. Tudo isso significa que um aluno do terceiro ano da classe B será expulso, só isso. Mas ele está rindo porque isso não é tudo. O que você fez, Nagumo? Fujimaki, da classe A do terceiro ano, se aproximou dele como se percebesse o que estava acontecendo. Horikita Manabu não fez o mesmo, mas sua expressão ficou sombria. A declaração ainda não acabou, senpai. Por favor, acalme-se. Atualmente, isso não tem nada a ver com você, Fujimaki-senpai. Uma garota da classe B foi expulsa, só isso. De fato, não é ótimo que um rival seu tenha caído. Ele respondeu com uma risada desdenhosa. Por favor, fique quieto. Isso é realmente lamentável, mas, assumindo a responsabilidade, a Ikari-san terá que ser expulsa. Além disso, como o grupo pode optar por assumir a responsabilidade em conjunto, entre em contato comigo mais tarde. Continuando, vou anunciar qual pequeno grupo de meninas ficou em primeiro lugar.
Apesar de dizer o quão infeliz foi, a declaração continua solenemente. No entanto, Horikita-Manabu não se preocupou mais em ficar em primeiro lugar. Ele foi absorvido, exatamente como estava destinado a acontecer, justamente por ser uma pessoa excepcional e exemplar, e foi derrotado por Nagumo Miyabi. Um ataque inesperado. Ayano Koji, por que Fujimaki-senpai está tão bravo? Como Nagumo-senpai disse, o líder é um aluno da classe B. Isso não é uma ótima notícia para a classe A? Keizei sussurrou suas dúvidas no meu ouvido. Não é sobre o líder. Eu acho que é sobre quem será arrastado junto com ela. Ei? Fomos obrigados a dispersar e, enquanto o ônibus está se preparando para a viagem de volta, temos tempo livre para trocar de roupa. Nagumo levantou-se corajosamente e chamou uma garota sozinha. Ikari-senpai, por favor, conte-nos. Todo mundo está curioso para saber quem você vai arrastar com você. Ikari, do terceiro ano da classe B, e que será expulso, parece calmo. Pelo contrário, quem se importa são as meninas que compartilham o grupo com ela. O grupo de Ikari é formado principalmente por membros das classes B e D, não há dúvida disso, pois são informações fornecidas por Asahina e Kei. Além disso, entre eles, está a figura do único participante da classe A, Tachibana Akane. Eu olhei para Horikita-Manabu. E então eu falei com ele lentamente em minha mente. Entendi. Para garantir sua graduação como classe A, para combater Nagumo, você disse aos alunos da classe A, meninos e meninas, para não permitir que nenhum deles se tornasse líder de seus grupos. Certo? Porque se eles mantiver uma pontuação estável, não será expulso afinal. Mas você sabia que mesmo isso não seria uma defesa absoluta. Então você aceitou o desafio de Nagumo e preparou o terreno para uma luta justa. Manter a malícia afastada. E você também evitou fazer contato desleixado com as meninas. Reduzir o risco de Nagumo aproveitar essa abertura e atingir as meninas. Amigavelmente, você esgotou todas as medidas possíveis, admito. Mas a malícia de Nagumo excede até isso? Não é preciso nem falar muito sobre isso. Este exame especial é uma armadilha que Nagumo montou sem a escola perceber. As pessoas presas na armadilha estão começando a perceber sua situação. Suas expressões, mesmo agora, empalideceram a ponto de parecer que estão prestes a entrar em colapso. Isso não é óbvio? Você perturbou a paz do nosso grupo, Tachibana Akane-san, da classe A. Como se todos pudessem ouvir, Ikari disse isso agressivamente. Nagumo, a promessa feita a Horikita era que não envolveríamos terceiros nisso, certo? Fujimaki se aproxima, parece que ele vai bater em alguém. Espera um momento, por favor. Não tenho nada a ver com isso. Sem vergonha. Obviamente ele ficaria com raiva, já que Nagumo está emitindo uma vibe que indica claramente que ele próprio está envolvido. Então, emitirei o aviso de expulsão conjunto. Depois de dizer isso despreocupadamente, Ikari se dirigiu aos professores. Ao mesmo tempo, o colega de classe de Ikari, Ishikura, a seguiu como se eles estivessem juntos. Ninguém se atreveu a admitir. Isso inclui a facção Hashimoto também. Tachibana-senpai foi uma chatice para o grupo Ikari-senpai. Como resultado, a média do grupo caiu abaixo da média limite e ela será lavada. Não é tão fácil. Ao contrário de Fujimaki, Horikita-Manabu chamou Tachibana, que estava parado, antes de se aproximar de Nagumo. Uma parte dos alunos do terceiro ano saiu com expressões de desamparo. Horikita-kun, me desculpe. Tachibana, por que você não me consultou antes? Você deveria ter notado a anormalidade. Bem, porque eu sabia que isso seria um fardo para você, Horikita-kun. Tachibana pediu desculpas enquanto chorava. Ela provavelmente não percebeu a princípio que a armadilha estava ativada quando os grupos foram estabelecidos. Mas com o tempo ela deve ter sentido. O grupo em que ela pertence é um grupo destinado a arrastar a expulsão de Tachibana.
e Tachibana desafiou o exame na esperança de um milagre. No entanto, sem surpresa, a realidade é cruel. Mas Tachibana também parecia ter decidido aceitar que, mesmo que fosse expulsa, acabaria perdendo apenas 100 pontos na aula. Amizade bonita, ou talvez amor se encaixe melhor. Parabéns Horikita-senpai. Mais uma vez, por favor, deixe-me parabenizá-lo. Eu perco. Nagumo o parabenizou com um tom que quase não parece o que um perdedor diria. Provavelmente, nenhuma única pessoa aceitaria esse parabéns com gratidão. Uma ideia fantástica. Não, devo dizer que era uma estratégia que estava além do normal. Não existe uma pessoa capaz de me ler. Horikita-senpai, que também inclui você. Rindo alto, Nagumo continuou atacando seu oponente ferido. Por favor, diga-me, Tachibana-senpai. Tendo cumprido seus deveres como parte do conselho estudantil e estando tão próximo da graduação como membro da classe A do terceiro ano, como você se sente ao ser expulso? E também Horikita-senpai, como você se sente? Certamente você está consumido por um sentimento de aborrecimento que nunca sentiu antes. Certo? Ouvindo essas palavras endereçadas a ele, Horikita Manabu respirou silenciosamente. Por que você não me escolheu como seu alvo? Mesmo se eu usasse uma estratégia como essa contra você, senpai, nunca pensei em expulsá-lo. Você poderia ter me parado com uma estratégia imprevista e isso me assustou. Mais do que isso, nunca pensei em te expulsar, Horikita-senpai. Pelo contrário, se você fosse expulso, não poderíamos nos ver novamente, certo? E foi por isso que, dentre todos, acabei escolhendo Tachibana-senpai. Eu queria ver como seria seu rosto quando eu me livrasse dela. Então ele riu como se dissesse que era apenas curiosidade, puro interesse. Minhas políticas diferem das suas, mas confiei em você. Quanto à nossa competição, pensei que você fosse o tipo de homem capaz de me encarar de frente. Parece que eu estava errado. Nagumo não se encolheu em resposta a essas palavras de Horikita Manabu. A confiança é semelhante aos pontos de experiência. Você o acumula e pouco a pouco aumenta. Acho que sua última forma é a família. Se você sair à noite e encontrar um estranho, terá cuidado. Mas se fosse familiar, você baixaria a guarda completamente. Eu diria que é algo assim. Durante esses 2 anos, embora tenha certeza de que você não gostou de mim, Horikita-senpai, ganhei um certo grau de confiança. Nossos valores são diferentes, mas é tudo porque cumpri minhas promessas. Quanto ao nosso relacionamento, eu segui suas instruções e segui as regras. Ainda assim, estamos falando de um senpai inteligente como você. Não é como se você confiasse em mim 100%, certo? Ele deve ter assumido pelo menos que Horikita Manabu havia dado instruções para se defender, além do fato de que ele estava coletando informações. Mas, mesmo que você suspeitasse de mim, não pode se dar ao luxo de tomar a iniciativa de me trair, senpai. Esse é um dos pontos fortes da defesa não agressiva. Você perdeu muito tempo por causa de sua curiosidade, Nagumo. Eu mesmo joguei de lado coisas como confiança, para serem entendidas pelo senpai que cuida de seus filhos. Faça promessas e cumpra-as. Nagumo manchou facilmente essas fundações. Nagumo quer uma luta que derrube barreiras como confiança e respeito. Entendi bem o seu modus operandi. Horikita Manabu disse. Me alivia. Porque isso é, no máximo, uma mera proteção. Depois de dizer isso, Nagumo continuou. Se necessário, só preciso expulsar quantas pessoas forem necessárias. Esse é o modus operandi original desta escola. Parece que você continua essa conversa assumindo que Tachibana será expulso. Enquanto os arredores entravam em pânico, Horikita Manabu simplesmente prosseguiu calmamente com a conversa. Espere Horikita-kun. Tachibana gritou. Mas os olhos de Horikita Manabu já mostravam firme determinação. Uau! Eu pensei que seria um empate, mas você realmente vai se safar. Quero dizer,
usar uma quantia tão grande de dinheiro e pontos de aula em um momento como este. Cancelamento da expulsão. É o método definitivo que pode ser usado por qualquer pessoa, desde que os requisitos sejam atendidos. Por favor, pare, eu estou te implorando. Minha inutilidade é minha responsabilidade, é por isso que Tachibana tenta desesperadamente detê-lo. No entanto, parece que Fujimaki também compartilha da mesma opinião que Horikita Manabu, ao abordar os alunos da classe A reunidos lá. Até agora, o motivo pelo qual a classe A pôde funcionar como tal é algo que a classe A entende melhor do que ninguém. Estou errado? Tem toda a razão. Horikita, não há necessidade de se conter, use-os. Seus colegas de classe A disseram isso ao mesmo tempo. Isso realmente combina com você, Horikita-senpai. Para salvar alguém que foi expulso, a classe A do terceiro ano teria que desistir de seu lugar atual, sabia? Mesmo se perdermos o lugar, teremos de recuperá-lo novamente. Usando o modus operandi desta escola que você já mencionou. De verdade? Bem, acho que também está bem. Certamente, a partir deste momento, Nagumo Miyabi contará com alegria a estratégia que ele próprio formulou. Não preciso ouvir algo que já sei sem nem perguntar. Afastei-me como se fosse sair deste lugar, porque não há nada que eu possa fazer, mesmo que fique aqui mais tempo. Horikita Suzumi está observando a situação, toda a história, com preocupação. Ela está olhando para o irmão com tanta intensidade que nem percebeu minha presença. Quando saí da academia sem prestar atenção, Kei estava de pé ao lado da entrada, como se estivesse me esperando. Enquanto eu andava pelo corredor, ela começou a andar atrás de mim logo depois. Acabou sendo exatamente como você disse que seria, Kiryotaka. Você realmente sabia que Tachibana-senpai seria o alvo. Embora se falamos de expulsões, qualquer pessoa que não seja Horikita-senpai poderia ter cumprido os requisitos. Eu descobri quando descobri que o conselho estudantil estava envolvido na elaboração e na criação de regras para esse exame especial. Certamente alguém poderia ter servido isso se estivéssemos falando sobre ser o alvo. No entanto, se Nagumo pretendesse que essa armadilha em larga escala fosse muito mais eficaz depois de se dar ao trabalho de colocá-la em movimento, apenas alguns poderiam ser os alvos. Afinal, o único aluno que teve contato extensivo com Horikita Manabu é Tachibana Akane. Essa foi a conclusão a que cheguei depois de juntar as peças do quebra-cabeça com base nas informações que obtive de Kei, Ishinose e Asahina. A milagrosa harmonia entre Nagumo e Ishikura, do terceiro ano da classe B, indicava claramente a conexão entre os dois. Nagumo assumiu a liderança não apenas durante todo o segundo ano, mas também estudantes do terceiro ano não pertencentes à classe A. Todos os grandes grupos conspiraram para obter notas baixas e os membros do grupo ao qual Tachibana pertencia também devem ter se retido consideravelmente. Ao fazer isso, delinear o limite é uma tarefa fácil. Expliquei, mas parece que ainda há algo que quem não está convencida. Mas por que ele usaria a classe B? Teria sido melhor se o líder fosse um aluno da classe D como ele usava a classe B, no final de tudo, Horikita-senpai ainda seria da classe A, certo? Se ele queria arrastá-lo para a classe B, não era isso que deveria ter feito. O ponto de vista de Kei é bom. Certamente, isso é totalmente correto. Se eu seguisse essa estratégia com determinação, teria feito do líder um aluno da classe D para preencher a lacuna entre a classe A e a classe B. É o que eu normalmente consideraria. Isso foi possível porque é precisamente a classe B. Se Tachibana concluiu as tarefas do exame especial na perfeição, arrastá-lo não seria uma tarefa fácil. Não é uma armadilha viável, a menos que as outras três classes, excluindo A, juntem forças. Considere a classe D, cuja probabilidade de atingir a classe A é a mais baixa no momento. Para se deslocar até a classe C, eles podem decidir, no último minuto, arrastar os alunos da classe C ou da classe B, mas se um aluno da classe B se tornar o líder, esse não seria o caso,
já que seria inútil arrastar alunos de uma classe baixa em um momento como este. Do ponto de vista da classe D ou da classe C, se isso resultasse na expulsão dos alunos das classes A e B e das classes em desmoronamento, então naturalmente eles teriam prazer em cooperar. E o grupo de Kari, que compartilhava um destino comum, colocou toda a culpa em Tachibana. Talvez eles a dominassem maliciosamente, e o choque impediu Tachibana de dormir à noite. Elas podem dizer que, como resultado da obediência às instruções de Tachibana, suas pontuações não melhoraram. Se elas apenas analisarem os resultados do exame especial, mesmo medíocres, se puderem culpá-la por ela ter sido uma chatice a semana toda, isso seria mais do que suficiente para arrastá-la para a expulsão. Se houvesse apelos, eles deliberariam, mas se todo o pequeno grupo conspirasse para alegar que os havia obstruído em lugares onde ninguém via, então não haveria escolha a não ser aceitá-lo. E assim, a elaborada estratégia de Nagumo a pegou e conseguiu criar as condições para a expulsão de Tachibana. Obviamente, isso estabeleceria um precedente malicioso, mas o exame especial da escola externa a ser realizado em alguns anos ainda deve ter algumas modificações em suas regras. Mas, isso, como você elaborou uma estratégia como essa? Se eu fosse aluno da classe B, não aceitaria ser expulso por causa dos meus colegas de classe. Que recompensa eu receberia por isso? Não sei exatamente qual é a recompensa, mas posso pelo menos garantir que Ikari não será expulsa. Mas ela é a líder, certo? Eles provavelmente previram que Horikita-Manabu usaria os 20 milhões de pontos e 300 pontos de classe para salvar Tachibana Akane. Se pago, ele pode cancelar a expulsão. Em outras palavras, ela pode usar um colete salva-vidas. Isso é precisamente porque ela vai usar isso. Eu não sei se isso é lucro ou não. Em vez disso, não seria uma perda? É um choque ter que gastar pontos de classe para salvar Ikari, mas se a classe A também usar um colete salva-vidas, isso não aumentará a diferença de pontos. Em comparação, a classe B não sofrerá nenhum dano quando se trata de pontos particulares. Isso significa que a classe B do terceiro ano é rica o suficiente para pagar por tudo isso. Não. A condição indispensável que a estratégia de Nagumo implica seria que ele pagasse todos os pontos privados. Se ele não pudesse fazê-lo, eles provavelmente nem cooperariam com ele. No ônibus, Nagumo provavelmente entrou em contato com o Ishikura e pagou-lhe 20 milhões de pontos de antecedência. A prova está em Ikari, que sempre estava calma, e em Ishikura, que se apresentou ao lado de Ikari. Todos os alunos do segundo ano estão unidos. Se ele coletar dinheiro de todos eles, nem precisaria de 50 mil pontos por pessoa. Salvar uma pessoa expulsa nem seria caro. Que maneira distorcida de lutar! Isso não é normal. É assim que Nagumo Miyabi opera, é o que é? Ele não pensou nessa estratégia depois de ver o exame, mas antes de criar o exame. A classe A, liderada por Horikita-Manabu, teria que pagar um total de 20 milhões de pontos privados como uma única classe. Eu poderia dizer que é uma quantidade extrema de dano. Antes de um ou dois exames especiais que provavelmente ocorrerão antes da formatura, eles perderam uma quantidade enorme de pontos. Se Horikita-Manabu fosse expulso no próximo exame, certamente ele não teria dinheiro suficiente para se. O salva-vidas falharia. Nós devemos nos separar. Mais uma coisa, por favor me diga mais uma coisa. Talvez ainda exista algo que esteja curiosa quando me parou. O modo de pensar de Nagumo Senpai, parece impossível parar o método que ele usou para expulsar Tachibana Senpai. Como dizer? É uma armadilha perfeita. É por isso que você não fez nada, Kiyotaka. Não há dúvida de que é uma estratégia formidável. É mais ou menos checkmate assim que faz com que o inimigo seja preso. Ele estabeleceu um bom precedente de que pontos privados podem ser transformados em armas poderosas. E se eu estivesse em uma situação semelhante à de Tachibana Senpai? E se for uma situação em que você não pode nem usar um colete salva-vidas?
Nesse momento, seria possível fazer algo? Kame perguntou em voz baixa. Você nem precisa ouvir minha resposta, sabia disso. Certo. Eu não vou deixar você ser expulsa. Eu usaria qualquer método necessário, qualquer que seja o custo. Depois disso, Rorik Tamanabu pagou pelos pontos de classe e pontos privados que a classe A possuía e decidiu usar um colete salva-vidas para Tachibana Akane. E, como eu previ, a classe B Ishikura também usou um colete salva-vidas para Ikari Momoko. Um cenário incomum ocorreu em que duas classes exerceram o direito de usar colete salva-vidas ao mesmo tempo. E também, a partir de agora, haverá uma expulsão após outra de estudantes de todos os anos letivos na Metropolitan Advanced Education High School